Beleza, beleza, galera. Chega mais que a gente vai conversar sobre o assunto a polis grega, a democracia na Grécia Antiga. Eu vou fazer aqui algumas breves elucubrações, umas breves reflexões, algumas breves e poucas leituras. Gostaria que você me acompanhasse. Como? No raciocínio, na atenção, acompanhando atentamente aquilo que a gente vai explicando, procurando concatenar os pensamentos para poder você entender de forma mais eficaz. Se puder, se quiser, eu acho uma boa, você pode ir anotando, tomando nota de alguns tópicos que você considera relevantes e importantes para uma futura lembrança desse tema. Tá legal? Beleza, vamos nessa. Olha só, eu começo explicando que nós estamos lidando com um assunto da Grécia Antiga, ou seja, uma civilização que atingiu o seu auge há 2.500 anos atrás. Tá? Então, tinha coisas que são próprias desse período, que não se aplicam no mundo de hoje, e vice-versa. Questões que no mundo de hoje são totalmente diferentes e que há 2.500 anos na Grécia Antiga era de uma forma completamente distinta. Outra coisa importante que eu preciso lembrar para vocês é que a Grécia ela não formava um império homogêneo, ou seja, o território com uma capital, governo centralizado, não tinha isso. As muitas cidades gregas, Atenas, Delos, Micenas, Esparta, Coríntio, as diversas cidades gregas, elas eram cidades-estado. O que é que significa dizer isso? Na Fenícia era assim também, na Mesopotâmia era assim também. Cidades autônomas, umas em relação às outras. É como se cada cidade fosse um país, tinha seu próprio governo, suas próprias leis, suas próprias formas de se enxergar o mundo, seus próprios deuses e assim por diante. Em comum, apenas a língua, o grego, não é? E alguns costumes, como, por exemplo, o costume de, a cada 4 anos, se reunir em Olímpia para os Jogos Olímpicos, tá? Que foram ressuscitados no final do século XIX e, com exceção dos períodos em que o mundo esteve em guerra, na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, isso vem acontecendo sucessivamente a cada 4 anos, até os dias de hoje. Agora a gente vai fazer algumas leituras e reflexões sobre essas leituras, tá legal? Vem comigo e a próxima lâmina, a primeira leitura é essa. Termos políticos comuns no nosso cotidiano, tais como democracia, república, aristocracia, oligarquia, monarquia e tirania, nasceram na antiguidade em contextos históricos específicos e com sentidos que nem sempre chegaram aos nossos dias com seus significados originais. Por sua contemporaneidade e pelas transformações que receberam, é essencial levar esses conceitos para a sala de aula, é o que a gente está fazendo hoje, né? E estimular a sua reflexão e contextualização, promovendo dessa forma o diálogo entre o passado e o presente. É por isso que a filosofia ela está tão atrelada à história, tá? Eu diria de forma umbilical. Ok? Daqui a pouco, mais para o final da aula, que deve durar apenas uns 10, 12 minutos estourando, a gente vai refletir sobre esses diferentes modelos políticos citados aqui nessa lâmina. Próxima leitura, e aí a gente vai se deter um pouco mais no que aqui está escrito. Diz assim, ó, nesse sentido, é importante lembrar que a história política da Grécia Antiga não tem uma linearidade que conduz da monarquia à democracia. Tipo assim, primeiro foi a monarquia, depois a democracia, que representou o auge, o apogeu, o ponto máximo da política grega. Não foi assim, foi cheio de idas e vindas, cheios de avanços e recuos e retrocessos, ok? Tipo, teve a tirania, teve monarquia, aí teve a democracia, depois teve monarquia mais tirânica de novo. Não foi tipo uma escadinha de onde os gregos partiram de um sistema mais rudimentar, politicamente falando, sei lá, tribal, né?
chegando ao ápice da democracia ateniense. Não, teve, como eu já disse, avanços e retrocessos, tá? Não há uma linearidade no sentido assim vertical, né, da coisa. Aí continuando, terceira linha. E nem a democracia foi o coroamento de uma suposta evolução política. Foi o que eu acabei de dizer minutos atrás. Mesmo depois de consolidada, a democracia sofreu críticas dos seus contemporâneos, como Platão, Aristóteles, que refletiram sobre os aspectos negativos dessa forma de governo. Ora, Platão não era um democrata, ele fazia críticas à democracia? Lógico, gente. Primeiro, porque não existe sistema de governo infalível e perfeito, que não tenha defeitos, que não tenha o que ser melhorado. É óbvio, não é? Em segundo lugar, Platão e como outros pensadores da Grécia Antiga, eles não viviam no século XXI. Eles viviam no século V a.C., né? 2 milênios e meio atrás. Se hoje você tem a seguinte concepção, porque faz parte do mundo onde nós vivemos, qual concepção? Olha só, reflete comigo. Todos os homens são iguais, independentemente da sua cor, da sua concepção religiosa, da sua classe econômica, de sua origem familiar, de sua opção sexual. Isso não interessa. Todos nós somos iguais, com direitos e deveres, somos capazes de tudo, temos as mesmas potencialidades, etc. Mas isso é um pensamento muito recente, muito contemporâneo, muito de hoje, tá? De muito pouco tempo atrás para cá. Na Grécia Antiga, entendia-se que haviam homens aptos e homens inaptos. Para governar, para estar à frente da polis, para ser um governante, você tinha que ser um filósofo, um pensador, você tinha que vir de uma origem mais nobre, de uma elite, você tinha que ser preparado nas letras, na retórica, na filosofia. Não era todo mundo, não era para qualquer um, como eles diziam, não é para todos os indivíduos, não. Então, nesse sentido, existiriam pessoas tidas como aptas a governar, de preferência os reis filósofos, como dizia Platão, e outros que não era para investir na política, na governança, na liderança, não, porque tinha mais era que trabalhar com os braços, com o corpo físico, questões de trabalho mais laboral, mais pesado, etc. Se trouxéssemos essa concepção para os dias de hoje, seríamos taxados de preconceituosos, de gente que discrimina os outros e por aí vai. Mas na Grécia Antiga, não, esse pensamento era comum. Tá legal? Aí continuamos agora para a nossa penúltima lâmina. Ela será a terceira, contexto, e a penúltima no total. Diz assim esse pequeno fragmento. Outra falsa ideia presente no senso comum, que é o conhecimento popular, é que o nascimento da cidadania se confunde com a democracia política. A história mostra que a invenção da cidadania precede o aparecimento da democracia, quer dizer, veio antes. A cidadania surge inicialmente como uma ideia. Qual? A de que os homens não são mais súditos, sujeitos, quer dizer, submissos, que devem se dobrar às exigências de uma autoridade política superior. O que faz o indivíduo um cidadão não é a sua origem ou sua condição econômica, mas pertencer a uma comunidade cívica, a polis grega. Sendo que na polis grega, olha só, se liga nisso, para você ser considerado cidadão também você tinha que preencher alguns requisitos, né? Quais eram esses requisitos? Mesmo que você não fosse da elite, de origem nobre e tal, mesmo assim você tinha que preencher 4 critérios. 1. Ser ateniense nato, filho de pai e mãe ateniense. Logo, não poderia ser estrangeiro, naturalizado, ter vindo de fora, de outra cidade, etc. Tinha que ser ateniense nato. 2. Maior de 18 anos. 3. Alfabetizado. E quando você colocava o critério da alfabetização, você já excluía um monte de gente. Porque o ensino na Grécia Antiga não era gratuito como hoje. Era pago. Nem todo mundo tinha condição de contratar o pedagogo, de levar o menino ao liceu, né, às escolas gregas, etc. E por último, tinha que ser homem. Então, quando você exclui as mulheres, por baixo você já exclui aí metade da população. Se fosse no Brasil de hoje, era
percentual até maior, né? O que é que isso significa? Significa dizer que um número restrito de pessoas era considerado cidadão com direitos políticos. Quer dizer, ir na Ágora, a Ágora era um espaço público, era uma praça, um ambiente na polis, na cidade, assim, a céu aberto, onde os cidadãos iam discutir a política. É por isso que se dava muita ênfase na retórica, porque você tinha que convencer acerca dos seus argumentos as outras pessoas sobre as suas teses, seus projetos, suas críticas. Então, os cidadãos com direitos políticos votavam, escolhiam o seu representante, o seu governante, como se fosse o prefeito, né, da polis. Era uma democracia direta, no sentido de que não existiam deputados, senadores, vereadores. Os próprios cidadãos com direitos políticos votavam as leis, modificavam as leis, implementavam, discutiam as mudanças que deveriam ser tomadas e assim por diante. Uma democracia direta. Hoje não. Hoje a gente chama de democracia representativa. E outra, porque nós elegemos nossos representantes. E outra, o cidadão se comprometia com os rumos políticos da polis, se envolvia até a alma, né, até o pescoço, até o talo. Hoje em dia, os cidadãos, muitos deles não querem saber de política, né? Ah, eu não gosto, não me envolvo, não quero saber e tal. E aí a gente descamba para caminhos tortuosos como o que vivemos atualmente. Beleza, pessoal. Para finalizar, a aula não vai ficar muito comprida. A gente pega exatamente esses modelos aqui citados na primeira lâmina, praticamente na nossa abertura, porque as cidades gregas, como elas eram heterogêneas, cidades-estado, cada uma tinha uma forma de governo. E Atenas era mais importante, né? Acaba influenciando muitas outras polis, mas tinha também, cidades que adotavam a monarquia, que é um rei que governa, vitalício, quer dizer, até a morte, e hereditário, quer dizer, passa para o filho. Tinha Esparta, que era diarquia, dois reis, um para o exército e outro para a política. Tinha a tirania, ou seja, governos autoritários, ok? Ditaduras, podemos dizer assim. Tinha a oligarquia, a aristocracia, governo de poucos, só as elites ali, grupinhos, famílias tradicionais que controlavam a política, viviam dela e a exerciam plenamente, de modo que era essa colcha de retalhos, né, as cidades, as polis gregas que existiam há 2.500 anos atrás. Valeu, galera. Obrigado aí pela atenção. Recomendo que pesquisem sobre o tema, se aprofundem mais e em breve a gente aparece por aqui de novo para conversar um pouco mais sobre a filosofia. Tchau. Cheiro no coração. Abraço.